Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Pascom Pergunta, Pascom Pergunta especial. Então já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para receber mais conteúdos como este. Está vindo bastante conteúdo aqui com a nossa Pascom. Curta o vídeo, compartilha, faça os comentários e partilhe aí com todos para que o nosso conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. Como vocês podem ver, a nossa apresentadora, Camila, apresentadora oficial aqui do nosso Pascom Pergunta, hoje não está conosco, ela já está de licença maternidade, já está cuidando do seu filhote, do Levi, mas em breve está retornando aí. Enquanto ela não retorna, nós aqui da Pascom, a gente da Pascom vai revezando neste trabalho. Eu mencionei que hoje é um Pascom Pergunta especial porque nós temos um convidado muito especial, nosso novo pároco, o Padre Dalmírio. Padre Dalmírio, muito obrigado por estar conosco, por estar nesse Pascom Pergunta. A gente teve aí uma divergência de agenda, né? Ainda bem que a gente conseguiu um espaço nessa sua agenda aí, mas muito obrigado por aceitar esse convite e estar conosco neste bate-papo. Eu que agradeço, André. Eu também acolho a todos os que acompanham aí o canal da Pascom. É uma alegria falar com vocês, uma alegria usar esse canal para chegar até vocês e dar um pouco a conhecer aí do Padre. Padre, eu queria que o senhor contasse-nos um pouco sobre o senhor, né? Um pouco do Dalmírio. Onde nasceu, um pouco sobre sua família, a sua adolescência, essas coisas. Vamos lá. Eu sou natural de Florianópolis, nasci em Florianópolis, tenho 5 irmãos, né, do casamento do meu pai. Minha mãe faleceu, infelizmente, ele casou novamente e eu já tinha 6 irmãos lá da outra família. Então somos em 12. Uma família muito diversificada, vamos dizer assim. Sou o único padre da família. Lá temos católicos, evangélicos, enfim, todas as denominações dentro de uma família, né? E eu cresci, tive uma infância muito ativa, né? Fui sempre muito ativo, gostava de brincar. Eu morava próximo a uma zona pesqueira, né? Ao mar ali, então sempre tive contato com o mar, com o mato, enfim. Foi uma infância muito abençoada, então eu aprendi muito, né? Onde eu morava era uma vila, então todos se conheciam, todos eram parentes, enfim. Né? Foi uma infância que eu acredito que foi um presente de Deus. Né? Depois eu comecei, na adolescência, né? A gente faz todo aquele processo de adolescência, mas sempre, desde criança, eu tive um lado meio que inclinado para a questão religiosa, né? Gostava muito de novena, gostava de acompanhar o padre nas missas que ele fazia de casa em casa. Mas quando chega na juventude, a gente perde, a adolescência perde um pouco isso. Sim. Né? E vive um pouco o mundo, vive tudo que tem. Mas foi no início da juventude que eu comecei a participar de grupo de jovens e tal, e lá eu conheci a vida do padre Damião de Velster, um padre dos Sagrados Corações, né? Belga, e deu a vida dele para ajudar os leprosos da ilha de Molokai. Aquilo me impressionou tanto, aquele despojamento, o se dar ao outro de forma total, que despertou em mim um desejo de ser padre. Que legal. Era até essa pergunta que eu ia fazer para o senhor. Quando que surgiu a vocação e o discernimento que o senhor seguiria nessa missão de ser padre? Então foi com a vida desse santo? Qual que é o santo? São Damião de Velster. São Damião de Molokai. Então, mas eu sempre namorei, eu sempre tive o sonho de casar, ter filhos e tal. Isso para mim era uma realidade também. Mas tocou muito forte no meu coração essa vida religiosa, esse se doar e tal, até
fiz um acompanhamento longo com os padres dos Sagrados Corações, aqui de Campinas. E em 95, eu tinha 26 anos, tinha que terminar meus estudos correndo e tal, e vim para cá. Vim para cá, estudei aqui 3 anos, fiz filosofia, depois fui um ano para o Chile, fazer um noviciado e retornei, mas com a decisão de sair, de deixar. Sim. Mas graças a Deus, o meu formador não acreditou em mim, ele falou que eu tinha vocação e tudo. Mas foi 4 anos que eu fiquei fora, mas também muito próximo da vida da igreja, né? Então isso me marcou muito. Trabalhava como editora católica, trabalhei na Mercedes, dei aula. Então isso me ajudou a refletir muito sobre a vocação. Mas foi uma viagem no México a trabalho, dia 12 de Guadalupe, dia 12 de Nossa Senhora de Guadalupe, eu estava lá no santuário e encontrei um seminarista que vinha para o Brasil fazer o noviciado. Eu falei para ele, noviciado é um tempo santo, um tempo que todo mundo devia fazer. Né? Então ele fez uma pergunta para mim, que daquela pergunta até hoje eu defini a minha vocação. Ele falou assim, se foi tão bom, por que você saiu? Eu não tive resposta, né? Aliás, eu nunca tive a resposta do porquê eu tinha saído. E quando eu voltei, eu já voltei determinada a retomar os estudos e tal, e acabou que eu entrei na Diocese de Campinas. Sim. E como que foi esse processo? Por que o senhor veio direto para a Diocese de Campinas? É porque quando eu vim do Chile, eu vim para o seminário aqui conversar com o meu reitor. Como o seminário ia mudar, eles pediram para que eu ficasse aqui discernindo um pouco mais para retomar. E como eu já tinha 26 anos, 30 anos, entre 26 estavam 30 anos, tem diocese que não aceita a vocação tardia, ou vocação que venha de religiosos, então é mais complicado. Dom Gilberto tinha um pouco de restrição também. Então, eu me inscrevi para a minha diocese, não obtive resposta, e aí eu pedi aqui. Entendi. Né? Então, houve uma série de fatores. Primeiro, porque eu trabalhava numa paróquia Santo Curadars lá. O provincial da congregação mandou uma carta para Dom Gilberto. E dentro do conselho eu tinha padres amigos, como o padre Marcelo Previatelli. Foi um grande incentivador da minha vocação, um amigo assim precioso, que eu atribuo a ele hoje também a essa felicidade de ser padre, né? E aí eu entrei na teologia aqui, fiz a teologia como diocesano, fiz uma experiência muito bonita na região do Campo Grande, junto com o padre Rafael Capelato, que entrou junto comigo no seminário, né, mas em seminários diferentes, estamos na faculdade juntos. Fiz uma experiência muito bonita no Campo Grande, uma experiência de aprendizado, de despojamento, de trabalhar inserido na vida do pobre, na vida daqueles que precisam. Então foi uma experiência de 4 anos, 3 anos como seminarista, né, 6 meses como diácono e 2 anos como padre lá. Certo. Entendi. Então, e depois aí vieram as mudanças. Fui para Sumaré, de Sumaré para Valim e agora São Francisco. E digo para você que todo esse trajeto, embora eu seja considerado uma vocação tardia, que entra com 26 anos, depois deixei 4 anos, fiquei fora, hoje eu me sinto mais amadurecido naquilo que eu quero. Né? Legal. E aí encontro, por exemplo, quem vai assistir a vida do padre Damião do Molokai, vai ver o despojamento dele num ambiente onde havia lepra. Né? E depois eu vim fazendo essa reflexão. A lepra do mundo hoje tem outros nomes. Né? Então, fiz experiência no Esperança e Vida com o pessoal todo positivo, vi aqui uma grande experiência de vocação, e depois também moradores de rua, enfim, isso para mim é o que enriquece o meu ministério, né? Além da vivência com o povo, da vivência diária, dia a dia no atendimento. Legal. E o senhor mencionou, né, ter sido uma vocação tardia,
Mas como foi depois a ordenação? Quando chegou a ordenação, o sentimento de ordenação? Olha, eu te falo assim, ó, foi tardia porque por diversos fatores, né? A questão dos estudos, que eu tinha parado de estudar, tive que retomar, também tinha uma pessoa que eu cuidava, então isso tudo me impedia. Meu irmão queria entrar para o seminário, então eu resolvi ficar, mas ele acabou não entrando. A minha ordenação foi em 2008, né, quando aconteceu o centenário da diocese e cinquentenário da arquidiocese. Foi uma das ações que Dom Bruno colocou na época, né, que era caridade, enfim, e dentre eles dar padres para o povo. Então fomos ordenados em 4, eu, Padre Walter, Padre Leonardo e Padre Alexandre. Fomos ordenados na auxiliadora, lá no liceu. Eu te falo assim, olha, o dia da ordenação para mim, é claro que tem toda essa importância, mas eu te falo de coração. O dia que eu fui aceito no seminário foi o dia mais importante da minha vida. Sim. Eu fui aceito novamente. Ai, que legal. Então, esse dia eu considero o dia mais importante. O dia que eu saí, que o padre Cláudio Menegas, que é uma referência de padre para mim, falou, você foi aceito. Esse dia eu saí chorando e falava assim, Deus é fiel sempre. Então, esse dia marcou muito mais do que o dia da minha ordenação. Porque quando você entra maduro, já não tem... A ordenação não é mais um final de tudo. É um complemento da sua vida. Eu sempre vivi meu estágio pastoral como quem já assumisse o ministério, né? Dentro do aprendizado com o Rafael Capelato, padre Rafael Capelato, que é um padre um padre exemplar, um padre dedicado ao seu ministério. E então, assim, foi um dia muito bonito, claro, com a família, o povo, é muito importante. Mas eu lembro que nem cabelo eu cortei, não tinha muita coisa. Né? Dom Bruno me deu a casula, né? Me deu a casula de presente. Então foi um dia bonito, foi um dia importante, tanto diaconal como presbiteral, mas o dia mais importante da minha vida foi o dia que disseram sim, você pode. E no momento da ordenação, né, os sacerdotes eles escolhem um lema. Né? Qual é o lema do senhor e por que o senhor escolheu? O meu lema é Coríntios 9:16, né? Ai de mim se não anunciar a boa nova. Representa para mim o compromisso daquilo que eu fui chamado. Uma vez que eu assumo o ministério, isso não é para mim um mérito, como diz São Paulo, né? Anunciar o Evangelho não é mérito para mim, é algo que me é imposto. E eu queria colocar isso de forma clara. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, porque me é imposto isso. A vocação me pede isso, e sem isso a minha vocação não tem sentido. Então eu levei a sério esse lema, e até hoje, né? Ai de mim se não anunciar a boa nova, que seja em todos os sentidos, seja no trabalho pastoral, seja na ação social, seja na lida com o povo, de alguma forma eu tento sempre procurar anunciar a boa nova. Então é algo que me é imposto. Né? Eu retomo a frase de São Paulo, e para mim é muito significante. Legal. E no último mês de janeiro, né, no mês passado, o padre tomou posse aqui como pároco na paróquia São Francisco de Assis, na nossa paróquia, fomos agraciados, né, com o padre assumindo, né, sendo o nosso pastor. E eu queria saber do senhor qual foi o sentimento ao ser indicado pelo nosso arcebispo, né, como pároco da paróquia São Francisco de Assis. Sim. Outra coisa, eu dificilmente eu me apego, mas nas duas paróquias que eu fiquei, né, nessas duas São Miguel Arcanjo, lá no Matão e Valinhos, eu me apeguei muito, né? Mas eu tenho também uma facilidade de abrir outros horizonte. Então, quando o Dom João me chamou a primeira vez, ele perguntou se eu queria mudar, né? Até por questão de saúde, porque São Sebastião demanda muito trabalho e tal. Eu falei que não, agora não, tal.
Aí depois ele veio, não, você vai mudar, você vai para São Francisco. E assim, tá bom. Mas sem conhecer nada e tudo, sabendo que o Padre Paulo iria para lá, né? Vai ser uma troca, ótimo, que bom. Mas eu também estava um pouco cansado, né? O ritmo lá é muito intenso, é um restauro muito detalhado, a pastoral é muito ativa. Então, de fato, a gente sente um pouco que, com o passar dos anos, a gente fica meio que impotente, né? Então, ficar numa paróquia há muito tempo, ou a gente vai se acomodando ou vai perdendo um pouco a qualidade daquilo que a gente veio fazer. E quando veio para São Francisco, primeiro que eu sempre tive um grande carinho por Indaiatuba, né? E quando eu conheci São Francisco aqui, eu não sabia a dimensão do presente que Dom João tinha me dado. Eu agradeço todos os dias assim, a experiência que eu tenho feito aqui nesse um mês que eu estou aqui, experiência de povo de fé. Né? Valinhos também é um povo de fé, um povo amoroso, um povo acolhedor, mas eu encontrei uma outra situação. Valinhos é um centro. Aqui, vamos dizer, é um povo que, eu falo assim, onde tem paranaense, mineiro, nordestino, tem igreja ativa, né? E aqui é tudo isso, né? E cada vez que eu vou celebrar ou me reunir, me surpreende a dedicação do povo, dos agentes, em cumprir alguma proposta. Né? Hoje mesmo tivemos a primeira sexta-feira da Quaresma, que é a procissão penitencial. Eu fiquei extasiado com o número de pessoas participando e logo depois da missa. Então, eu considero um presente muito grande de ir para São Francisco, né? E isso ajuda também a gente a crescer um pouco, sair um pouco daquela estabilidade, daquela acomodação. Gosto, amo Valinhos, mas estou aprendendo a amar um outro povo, uma outra realidade, que tem me trazido muita satisfação, muito gosto pela vocação. Que bom, a gente fica feliz em ouvir isso. E o padre já comentou comigo e com outras pessoas nos bastidores, né, em outro momento, que o ritmo, né, é diferente, né, da nossa paróquia. É uma paróquia mais de bairro, e a paróquia São Sebastião, lá de Valinhos, é uma paróquia mais de centro, né? Diante disso, eu queria perguntar para o senhor como que o senhor gosta de tratar a caminhada da sua paróquia. Na realidade, eu tento me adaptar à caminhada da paróquia, porque assim, nós padres passamos, né, e a paróquia fica. Então, a primeira coisa é conhecer o ritmo, conhecer as coisas, e depois a gente vai alinhando, né? Tentando contribuir, sabendo que uma hora a gente vai sair e vai ter que continuar. Então, a primeira coisa é conhecer a história da paróquia, conhecer a história dos agentes, né? E também o que eu posso contribuir, onde eu posso. O pessoal pergunta como o senhor quer, como que vocês fazem? E aí a gente vai ajeitando, vai vendo e vai conformando as coisas, né? A caminhada aqui da paróquia eu vejo assim uma caminhada muito ativa também, mais tranquila, né? Porque São Sebastião é uma paróquia muito ativa, por ser só na matriz são 6 missas final de semana, né? Então você imagina, aqui tudo é pouco, então, e eu sou muito ativo, muito, vocês vão ver que eu vou inventar muita coisa, e aqui eu tenho tempo, aqui eu consigo relaxar, eu consigo cuidar de algumas coisas, eu considero, por exemplo, porque eu estou tendo um pouco de atenção para mim mesmo também, né? Sim, perfeito. E por ser uma paróquia, antes eu achava que era periferia, assim, fosse mais distante, mas não, aqui é tudo próximo, né? Está tudo envolvido. Mas é uma paróquia que me surpreende cada vez, como eu falei, cada vez que eu vou numa comunidade, são diferentes, mas caminham juntos, né? Me surpreende
a dedicação dos agentes, de pastorais, nas questões de paróquia, né? Porque isso é mais importante, essa unidade de paróquia, da paróquia. Somos 6 comunidades, mais um padroeiro. E há isso, eu vejo isso muito evidente aí na caminhada da paróquia. Isso me deixa muito feliz, muito feliz. Que legal. E a gente vai se encaminhando já para o fim da nossa conversa, uma conversa rápida, né? Mas eu queria que o senhor deixasse alguma mensagem para os novos paroquianos, né? O que o senhor tem no coração aí para dizer para os nossos paroquianos? Então, a todos aqueles que estão nos ouvindo, não só os paroquianos, mas aqueles que, né, me conhecem, eu sou um padre feliz, sou um padre muito feliz, né? E mais feliz agora, estando aqui na Paróquia São Francisco. A minha intenção é me aproximar cada vez mais de vocês, ouvir, né? E, sobretudo, aprender. Eu acho que nós aprendemos, nós não nascemos prontos, não nos ordenamos prontos. E por mais que eu tenha 15 anos de padre, eu tenho aprendido muito ainda, né? Eu desejo a vocês, né, todo tipo de bênção de Deus. Rezem pelo padre, isso é muito importante. Rezem para que a gente possa, de fato, cumprir com a nossa missão. Levem em conta o meu lema: ai de mim se não anunciar a boa nova. Exijam de mim que eu anuncie essa boa nova, que seja a boa nova de Deus, e não a minha, e não a sua, mas a de Deus. E, enfim, quero dizer que estão todos no meu coração, né? E sou muito feliz por estar aqui. Tá certo, padre. A gente agradece, né, a sua presença aqui conosco, desejando sempre que o Espírito Santo conduza o caminho do Senhor nessa nova jornada. Conte conosco, nós estamos aqui para auxiliar. E no que precisar, conte conosco, conte com os nossos agentes, com toda a nossa paróquia. E que a Virgem Maria também possa sempre passar à frente, conduzindo os passos do Senhor nessa nova jornada, que seja uma jornada bonita rumo ao céu. Amém. Amém. E a vocês que acompanharam o nosso Paz com Pergunta, vou relembrar a vocês de se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar e fique ligado porque vem muita coisa nova e a gente se vê no próximo Paz com Pergunta.